Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o João Barbosa, fisioterapeuta ortopédico esportivo. E a ideia hoje é discutir um pouco sobre a tendinite patelar, né? É uma condição muito comum, especialmente pessoas fisicamente ativas, né? Ah, e a ideia aqui é discutir um pouco mais o trabalho da fisioterapia nesses pacientes, né? Então existe todo um tratamento médico por trás, isso a gente vai estar discutindo aí em uma outra ocasião, né? Mas a ideia aqui é discutir um pouco como que a fisioterapia pode estar ajudando esses pacientes, né? Um dos tratamentos, um dos pilares mais importantes aí do tratamento, mais uma vez, não é um tratamento exclusivo, né? Como parte de um tratamento médico mais completo. Então, João, primeiro, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Espero que a gente aproveite esse tempo. João, eu que agradeço, obrigado pelo convite. É uma queixa muito recorrente aqui na nossa clínica, né, nos consultórios por aí, principalmente porque a gente trabalha bastante com atletas, né, amadores de alto rendimento, então é uma queixa muito comum em esportes aí, de uma forma geral, corrida, futebol, basquete, esportes que envolvam salto, mudança de direção, frenagens, corrida de uma forma constante também. Então, é um prazer estar aqui discutindo esse tema, é um tema muito relevante. Ótimo. Inclusive, a tendinite patelar, ela é chamada também popularmente como joelho do saltador, né? Então, justamente porque está muito envolvido com esportes de salto, né? Então, João, vamos lá. Primeira coisa, é- a dor muitas vezes é confundida clinicamente num exame clínico menos aguçado com uma queixa muito mais comum de dor na frente do joelho, que é a dor patelofemoral, às vezes falando de condromalácia de patela, condropatia patelar, né? Então, eu queria que você diferenciasse um pouco, do ponto de vista da fisioterapia, a abordagem para uma ou para outra condição. Perfeito. A dor anterior no joelho, né, a síndrome da dor femoropatelar, a gente trata muitas vezes com alguns controles sobre o movimento inicialmente, então controlando algumas amplitudes, por exemplo, no agachamento, controlando algumas amplitudes durante alguns exercícios de fortalecimento do quadríceps. Já a tendinopatia patelar, o paciente tende a responder melhor a, por exemplo, um agachamento mais profundo, muitas vezes ele não sente incômodo. Normalmente esse paciente vai referir incômodo quando você faz algum exercício em que ele anteriorize mais o joelho ali durante o agachamento. Então, durante o agachamento, o joelho dele vai bastante para frente, ou durante uma descida de uma rampa, ou descida de uma escada. Que em muitas vezes um paciente que tem dor patelofemoral ali, quando ele faz esse agachamento ou descida de uma escada e tal, numa amplitude que seja muito grande, ele acaba referindo mais incômodo, e no paciente que tem uma dor ali mais da região do tendão patelar, ele tende a responder pior a esse tipo de condição quando você tem uma anteriorização do joelho associada ao movimento. Além disso, numa cadeira extensora, por exemplo, muitas vezes esse paciente pode sentir dor já no início do movimento. No caso de uma dor anterior no joelho ali por uma dor patelofemoral, é a famosa condromalácia, muitas vezes esse início do movimento é mais confortável para ele, o final é mais difícil. Então, em alguns desses casos, a gente controla um pouco essas angulações e vai liberando essas angulações à medida que o paciente vai respondendo bem aos exercícios. No caso da tendinopatia patelar, a tendência é que logo no início ele já sustente um pouco mais de amplitude e não lide tão bem com movimentos em que você tem a anteriorização do joelho envolvida, porque é um momento que você expõe o tendão patelar a uma maior sobrecarga. Ótimo. Como outras lesões na fisioterapia, normalmente a gente divide o tratamento de reabilitação em algumas fases, né? Então, primeiro uma fase mais de analgesia de tirador, em seguida uma fase em que você vai corrigir alguns desequilíbrios funcionais, então desequilíbrio de força, de mobilidade, movimento, e depois uma parte mais de técnica esportiva, no caso do atleta, né? Obviamente que Exato. essas etapas elas não são isoladas, não é que você acaba um e começa o outro,
mas você pode estar estimulando mais uma coisa e menos outra, e é uma mudança que é gradativa nisso, né? Sim. Então, queria discutir um pouco em cada uma dessas etapas, né? Primeiramente, aquela fase que o paciente chega com um quadro de dor mais intenso, que de fato ele não está conseguindo ter uma atuação esportiva, onde o toque, quando você mexe no tendão, é bastante sensível e doloroso para ele. Que recursos que você pode estar usando? Perfeito. É muito interessante a gente dividir esses pacientes realmente em fases relacionadas à sensibilidade do tendão. Então, um paciente que tem muita dor à palpação no tendão, que tem dor em movimentos simples do dia a dia muito forte. Então, assim, é um paciente que na palpação ele tem dor acima de 7 ali na escala de 0 a 10. É um paciente que para descer uma escada ele refere uma dor acima de 7 numa escala de 0 a 10. Então, é um paciente que está muito agudo. Nestes casos, a gente tem uma maior predominância na reabilitação de recursos passivos, então a eletroanalgesia, o uso do gelo, em alguns casos, para controlar a dor, o uso do laser, que é um recurso que utiliza da luz para promover mudança tecidual, associado a um início de exposição ao movimento, mas muito controlado. Então, nessa fase, inclusive, esses pacientes, quando a gente pensa em exercícios de fortalecimento, eles tendem a responder muito melhor a exercícios de força isométrica. Então, a gente começa com uma contração isométrica, que para o pessoal entender é aquele tipo de contração em que você faz a força e fica com o membro parado ali, empurrando o peso sem ter movimento contra o peso ou movimento controlando o peso, né? Então, nessa fase inicial, a gente usa muito exercícios isométricos, inclusive a literatura traz que esse tipo de contração isométrica tende a ter, inclusive, um estímulo analgésico sobre o tendão. Então, às vezes, né, a gente acha, se eu jogar carga nesse tendão ali, eu vou piorar a dor do meu paciente. Não, às vezes, administrar a carga de uma forma controlada, numa contração mais controlada, que é o caso dessa, inclusive, também ajuda a aliviar esses sintomas. Então, nessa fase inicial, a gente preconiza bastante a contração isométrica como uma estratégia de modulação da dor, associado aos recursos passivos. Quando a gente começa a observar melhora desses sintomas, aí a gente começa a entrar numa fase mais funcional, mas ainda focando nos exercícios especificamente de fortalecimento. Uma fase funcional, mas sem muitos exercícios ali que mimetizem o esporte dele, né? Exercícios mais controlados, relacionados à exposição à carga, que tem o objetivo principal agora não de controlar a dor, porque a dor já melhorou bastante, mas sim de adaptar esse tecido, de adaptar esse tendão a sustentar mais carga durante o dia a dia desse paciente e durante as atividades esportivas dele. Nessa fase, preconizar exercícios que são concêntricos e excêntricos associados aos exercícios isométricos são muito interessantes, principalmente os exercícios excêntricos, que são exercícios que controlam a descida de um peso, controlam a descida do seu corpo durante um agachamento, por exemplo, são os exercícios que têm uma maior capacidade de gerar adaptação tecidual sobre esse tendão. Então, nessa fase, a gente tem o objetivo principal de sair desses recursos mais passivos, entra numa estratégia mais ativa, mas mais localizada ainda no joelho, com exercícios que vão jogar bastante carga nesse tendão, lógico que sempre de uma forma controlada, para promover uma mudança estrutural benéfica naquele tendão, né? Não agudizar ele de novo. Então, promovendo essa mudança estrutural, de uma forma geral, o objetivo é fazer com que essas fibras de colágeno ali do tendão, esse tecido conjuntivo, ele sustente mais carga de uma forma mais efetiva. O paciente respondendo bem, conseguindo restaurar força, principalmente ali pensando no tendão patelar do quadríceps, ganhando essa condição muscular, a gente começa a evoluir para exercícios mais funcionais, exercícios que exijam desse indivíduo de uma forma mais mimetizando ali os gestos esportivos ou gestos do dia a dia dele. Ótimo. Acho que aí eu vou querer entrar até daqui a pouco uma discussão mais dessa parte funcional, mas acho que é uma etapa que, de fato, vale a pena uma discussão um pouco mais ampla, porque acho que é onde existe muitos erros, onde se falha muito no tratamento dessas tendinopatias. Acho que é uma parte que é importante os pacientes entenderem isso, né? Em relação a a parte de reequilíbrio de força,
Se fala muito nos exercícios excêntricos, né, para as tendinopatias. Eu queria que você me falasse um pouco o que é exercício concêntrico-excêntrico, primeiro para ter esse conceito, né, e de que forma que os exercícios excêntricos ajudam na tendinopatia. Então, primeira coisa, né? Então, basicamente tem 3 formas de você movimentar um peso para você ganhar força ou fazer com que você desenvolva um músculo. A isométrica, que eu já citei no início aqui, e a contração concêntrica e excêntrica. A contração excêntrica acontece quando você movimenta uma carga ao mesmo tempo em que você está encurtando o músculo. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, numa cadeira extensora. Quando você está sentado na cadeira extensora com sua perna flexionada e você levanta aqui a região distal ali da cadeira, você está fazendo uma contração concêntrica. Por quê? Você está empurrando o peso ao mesmo tempo em que o seu quadríceps está encurtando, está contraindo e encurtando. Isso é o que caracteriza uma contração concêntrica. Pensando num agachamento, por exemplo, quando você está lá embaixo e você sobe empurrando o peso para cima, isso é considerado uma contração concêntrica, porque você está encurtando todos os músculos envolvidos nesse movimento. A contração excêntrica acontece quando você controla normalmente a descida de um peso, né? Então, quando você está empurrando uma massa, um peso, então pensando na cadeira extensora, você está sentado com a perna esticada, conforme você começa a controlar a descida ali do seu joelho contra o peso, você está tendo um alongamento do músculo ao mesmo tempo em que ele está contraindo. Então, ele está segurando o peso e contraindo para que essa descida aconteça de uma forma controlada. Então, você tem o músculo contraindo e alongando ao mesmo tempo. Isso é uma contração excêntrica. E aí, é como eu falei, de todos esses tipos de contração, todos, lógico, promovem estímulos sobre o tendão, porque o tendão está trabalhando em qualquer um deles, mas o que tem maior capacidade de modificar a forma com que o tendão sustenta a carga é a contração excêntrica. O que acontece durante essa contração excêntrica? Você tem uma contração que, ao mesmo tempo que o músculo está contraindo, você está alongando ele, além de alongar, de uma certa forma, o tendão que você está tratando. Você está estimulando carga no tendão à medida que você tem um estímulo de alongamento sobre ele. E esse estímulo de alongamento contra a carga tem uma capacidade efetiva de melhorar a qualidade do colágeno que está atuando sobre aquele tendão, de deixar com que esse tendão sustente de uma forma mais efetiva esses distensionamentos. Então, é uma das melhores formas que você tem de adaptar um tendão para uma fase posterior, que seria essa fase funcional, né? De saltar, de frear e fazer com que o tendão sustente essa carga. Ótimo. Especificamente no caso da tendinite patelar, uma das formas mais utilizadas para isso é a cadeira extensora, né? Então, basicamente, para fazer o excêntrico, é o movimento em que o pé está esticado, ele vai dobrando gradativamente o joelho, né? Exato. Algumas recomendações que a gente pode passar para esse exercício especificamente, né? Primeira coisa, acho que na tendinite faz diferença fazer o exercício de forma individualizada, ou seja, uma perna de cada vez, né? A velocidade com que é feita essa descida. Então, normalmente, muitas vezes você pode até usar as duas pernas para levantar e depois uma perna só para poder dobrar, para usar esse movimento excêntrico de forma mais efetiva, né? A velocidade com que esse movimento é feito, isso interfere no exercício? Interfere, principalmente quando você pensa numa cadeira extensora, por exemplo. Se você chegar lá em cima e descer muito rápido, basicamente essa volta do peso ela acontece pela ação da gravidade. Então você não tem esse estímulo do tendão tendo que sustentar o peso ali na descida. Então normalmente a gente utiliza o que a gente chama de cadência, né? Que é esse controle de velocidade. Essa cadência de controle do peso, ela tem que ficar em torno de 2 a 3 segundos. Então eu sempre falo para o paciente, essa descida você tem que fazer o seguinte: quando chegar lá no final tem que dar 3 segundos. Então você conta assim, 1, 2, 3, cheguei no final, entendeu? Não pode descer de uma vez, tem que ser 1, 2, 3. Então mantém essa cadência de 3 para 3, até no concêntrico 1, 2, 3, e a descida 1, 2, 3. E aí o mais importante é controlar essa descida. Ótimo.
Para quem não está acostumado com isso, quer dizer, isso que você está falando é uma velocidade mais lenta do que o que habitualmente se orienta nas academias e tudo isso, né? E para quem nunca fez isso aí, vai ver que a carga que você consegue fazer dessa forma diminui bastante, né? Então não é para Exato. assustar isso, de fato, quer dizer, vale mais a pena você reduzir a carga e usar ele de uma forma mais efetiva do que querer colocar mais peso, de uma forma que você não vai exigir tanto do tendão, né? Exatamente. Ótimo. Bom, vamos agora passar um pouco para aquela parte final, que é a parte, de fato, de gesto esportivo, né? Então, como a gente já conversou, a tendinite patelar é chamada também de joelho de saltador, né? Então, obviamente que a gente precisa entender um pouco melhor esse gesto do salto, o movimento de salto. E, na verdade, quando a gente fala salto, não é necessariamente o salto, né? Quer dizer, muitos dos movimentos acabam simulando o salto na prática esportiva, né? A primeira coisa, para a gente entender do salto, quer dizer, muitas vezes a gente olha para o joelho na tendinite patelar, mas tornozelo e quadril estão muito envolvidos no movimento de salto. Então, queria entender um pouco como é que você faz essa avaliação, que musculaturas que você costuma ver mais deficiente, além do básico, que é o quadríceps, né? Então a gente falou muito do quadríceps porque é um músculo relacionado ao tendão especificamente que a gente está tratando, né? Mas no tratamento da tendinopatia patelar, a gente também trabalha esse ganho de força na musculatura glútea, na musculatura da panturrilha, né? A gente chama isso de complexo propulsor do membro inferior, né? Então a gente trabalha todo esse complexo durante essa fase 2 aí, inclusive preparando para essa próxima fase aí, que será essa fase mais funcional. Então, o que acontece? O movimento de salto, ele depende da dissipação de carga, não só no joelho, né? Então, ele depende da dissipação de carga no quadril, no joelho e no tornozelo. E, muitas vezes, um paciente que tem essa dor anterior no joelho, ele tende a saltar com uma predominância de joelho. Então, ele anterioriza bastante o joelho dele durante essa aterrissagem e tal, e exige bastante do tendão patelar. Uma das coisas que a gente pode utilizar nessa fase inicial de exposição ao salto é pedir para que ele preconize um pouco até o quadril. Como que a gente consegue fazer isso? Se durante a aterrissagem do salto a gente der um estímulo para ele, para que ele incline um pouco o tronco à frente, ele acaba exigindo mais do quadril e tende a não anteriorizar tanto o joelho. Uma coisa muito importante é que não vai ser sempre, e principalmente dependendo do esporte, que a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça o tempo todo. Então, em alguns esportes, vai ser necessário com que esse indivíduo anteriorize o joelho em alguns momentos. Então, numa fase inicial, a gente pode fazer a exposição dessa forma para que seja mais controlada, mas ao longo da progressão desse salto, em alguns momentos é interessante que você comece a exigir desse paciente saltar anteriorizando o joelho para gerar essa adaptação, porque quando ele for exposto a isso lá no esporte dele, ele tem que ter essa condição aí de carga acumulada, de carga adaptada. Então a gente pode começar de uma forma controlada, mas ao longo do tempo vai exigindo cada vez mais do tendão. Mas é muito legal levantar essa bandeira, Johnson, porque é importante que você observe nessa fase e tenha esse entendimento, porque se você consegue até dosar a carga no tendão, trabalhando em cima dessas variáveis biomecânicas. E é legal, e assim, a deficiência de glúteos é muito comum, né? Porque as pessoas tendem, principalmente homem, tende a trabalhar muito pouco o glúteo, né, em academia, coisa assim. É um músculo que ajuda nessa desaceleração do quadril. E a panturrilha, que é um outro músculo que também está muito envolvido aí, né? Um É, teste que a que gente provavelmente usava, um teste que a gente usava muito lá na CBF, né, para avaliação dos atletas, em que eu comecei a usar muito isso também na avaliação de consultório depois, porque a gente vê que de fato é um teste que muita gente tem uma limitação clínica, para avaliação do que a gente chama de dorsiflexão do tornozelo, né? Ou seja, aquele movimento de apontar os dedos para cima. E é impressionante como existe, até em atletas, vamos dizer, de nível profissional, no caso a gente está falando de seleção brasileira de futebol, como é comum você ver essa limitação de dorsiflexão por motivos diversos aí, muitas vezes por aspectos mais funcionais, né? Então, basicamente o que a gente fazer é manter o pé todo apoiado no chão
e ver quanto que a pessoa consegue anteriorizar o joelho sem descolar o pé do chão, né? E aí a gente vê que muita gente tem uma limitação de dorsiflexão. Como é que isso pode impactar no paciente que tem como causa da tendinite patelar? Perfeito. Então, hoje a gente encontra na literatura que com relação à dorsiflexão, que é essa capacidade de puxar a ponta do pé para cima, tanto o déficit quanto o excesso de dorsiflexão podem estar associados à tendinopatia patelar. Então, assim, de uma forma geral, a amplitude de dorsiflexão que é buscada em atletas é em torno de 35 a 40 graus de dorsiflexão. Se esse atleta tem, por exemplo, ali próximo de 50 graus, ou se ele tem ali próximo de 30 ou abaixo de 30 graus de dorsiflexão, os dois extremos estão relacionados a uma maior sobrecarga nesse tendão. Como que isso acontece? Então, uma pessoa que tem muita dorsiflexão, uma pessoa que tem uma amplitude de movimento muito grande para percorrer de dorse, o que vai fazer com que durante a aterrissagem, sejam unipodais, bipodais, ela consiga anteriorizar muito o joelho dela. E isso sobrecarrega bastante essa região anterior do joelho. Se for uma pessoa que não tem essa adaptação, não desenvolveu isso, ou se não for muito controlada a carga de exposição a esse salto, pode desenvolver essa dor anterior também. Além disso, pessoas que tenham uma restrição de mobilidade, de dorsiflexão, são pessoas que tendem a não ter uma absorção tão grande na musculatura da panturrilha, porque esse movimento limita essa absorção da panturrilha, o que faz com que elas tenham que transferir essa carga mais para o joelho e para o quadril. Então, essa limitação de dorse acaba sobrecarregando mais ainda o joelho. Muitas vezes, não só pensando ali, quando a gente olha de lado, né, o joelho indo para frente, mas também quando você observa de frente, se a pessoa tem uma limitação de dorsiflexão muito grande, como ela não consegue absorver carga fazendo isso, ela tende a começar a absorver carga fazendo mais pronação do pé. E isso aumenta ali o colapso medial do joelho durante a sua aterrissagem, o que acaba sobrecarregando também. Muda a técnica de aterrissagem e acaba tendo o que a gente fala que é uma aterrissagem mais seca do salto, né? Ou seja, você cai mais travado, sem absorver muito impacto. Obviamente que essa força acaba muito disso indo para o tendão patelar, né? Exatamente. E essa limitação de dorsiflexão é um achado muito comum, inclusive, em pessoas que tiveram uma entorse de tornozelo recente. Então, é algo que a gente sempre tenta restaurar numa entorse de tornozelo, porque é muito comum depois que você torce o tornozelo, você perca a dorsiflexão. Então, ficar atento em atletas que acabaram de ter uma entorse de tornozelo, ver se eles conseguiram restaurar essa dorsiflexão, porque se você não restaurar isso, pode ser uma das estratégias que vai modificar um pouco essa cadeia aí do movimento dele, e aí, às vezes, ele pode desenvolver uma tendinopatia patelar após isso, ou outro tipo de lesão aí no membro inferior. Ótimo. Mais alguma coisa, João, em relação à reabilitação no paciente com tendinite patelar? Uma coisa importante que a gente não discutiu aqui é o controle de carga. Então, a gente tem dois grandes pilares, esse trabalho de fortalecimento, de exposição à técnica, de salto, de agachamento e tal, mas também é necessário o controle de carga. Então, se você pega um corredor, se ele está agudizando muito aquele tendão, aquele volume de corrida dele vai ter que abaixar um pouco. Ele não precisa zerar, parar de correr, mas vai ter que controlar melhor como está esse volume. Um jogador de futebol, em alguns casos, você vai ter que tirar ele de alguns treinos da semana para ele conseguir jogar um final de semana. Então, esse controle de carga inicialmente, associado a esse trabalho de ganho de adaptação no tendão, são os dois grandes pilares do tratamento. Dentro do controle de carga, inclusive, é importante que nessa fase final, mais funcional, você controle o número de saltos que você vai expor o paciente e vá progredindo sobre esse número de saltos, o volume de corrida que você vai expor o paciente, progredindo de uma forma gradual, controlada, porque essa exposição à carga está relacionada diretamente com a agudização dos sintomas. Então, não adianta ele só estar forte, saltando bem e tal, mas você pedir para ele saltar, correr como se não houvesse um amanhã. Então, controlar essa carga também é importante, que é algo que a gente não tinha falado ainda. Ótimo. Uma coisa interessante do ponto de vista clínico de avaliação desses atletas, né, é que uma característica da dor
na tendinopatia patelar é que normalmente a dor, você tem dor logo no começo da atividade, a tendência é que essa dor melhora durante o exercício, então a pessoa consegue correr, saltar, fazer atividade bem, e volta a ter uma dor, o momento mais intenso da dor geralmente é após a atividade, né? E com o tempo, à medida que isso não vai sendo negligenciado, se não vai sendo tratado, o atleta começa a ter dor após também durante a atividade, e isso começa a ser um fator que aí de fato é onde eles começam a perder mais o rendimento, né, esportivo. Então, acho que entender isso é importante na hora que você vai pensar nesse controle de carga, porque a primeira pergunta que eles fazem é: posso continuar a correr? Isso vai me atrapalhar, né? Exato. Então, acho que é um ponto que a gente costuma falar: olha, dá para continuar a correr nessa primeira fase, enquanto a dor é mais pós-atividade, e obviamente a gente tem que controlar a carga de uma forma que essa dor não tenha uma piora significativa, né? Se é aquele atleta que está tendo dor para correr durante a corrida, de fato, afastar ele durante algum período, às vezes precisa, não só é interessante, como o atleta dificilmente ele vai, muitas vezes chega ali e já fala: olha, tem uma maratona aí para fazer daqui a 2 meses. Ele não vai conseguir fazer essa maratona treinando no volume que ele precisa, né? Sendo que Exato. ele está com uma dor durante o exercício, durante a atividade, né? Então, esse controle de carga é importante. E o que a gente costuma recomendar aí é que o atendimento está muito associado ao impacto, né? Então, ele pode manter, por exemplo, uma bicicleta ou um transfer como forma de tentar manter o condicionamento enquanto está numa redução de carga de corrida, né? Sim, sim, exatamente. Então é dosar isso e observando como que os sintomas dele respondem ali no dia a dia a essa exposição à carga e ir progredindo à medida que ele for respondendo bem. Ótimo, legal, João. João, acho que era essa a discussão que a gente precisava. Lembrando mais uma vez que o tratamento da tendinopatia ele não se limita à fisioterapia, então existem diversos outros recursos médicos que podem ser utilizados, desde infiltrações até peritendão, né? A terapia de onda de choque é uma opção que tem sido interessante, até o laser de alta potência é uma outra terapia que tem sido utilizada. Algumas formas de tratamento medicamentoso podem ser necessárias em alguns momentos, né? E, inclusive, tratamentos mais avançados, como cirurgias, por exemplo, podem ser indicadas em alguns casos onde já existe um tendão mais comprometido, né? Então, da parte da reabilitação, acho que foi super bem esclarecido. A gente tem outros conteúdos discutindo um pouco esse tratamento médico da tendinopatia. Perfeito. Obrigado mais uma vez, João, e vamos contar aí com você para outras discussões aí, que foi muito interessante aqui. Eu que agradeço, João. Obrigado pelo convite. Até mais, pessoal.